Vamos corrigir nossa última atividade desse semestre. Atividade essa que era sobre binômio de Newton. A primeira questão da UES. O coeficiente de x ao quadrado no desenvolvimento de 1 menos a raiz quadrada de 2x elevado a 6 vezes 1 mais a raiz quadrada de 2x elevado a 6 é. Bem, dá para a gente calcular cada um desses binômios e multiplicar para ver quem é o coeficiente do x ao quadrado. Só que essa estratégia ela vai dar muito trabalho, porque imagine você desenvolver duas potências de x, duas potências de binômio, não é nem de x, né? Duas potências de binômio elevado a 6. Vai dar enorme. Qual é a estratégia mais interessante? A estratégia mais interessante é a gente reescrever esse produto de binômio em um único binômio. E como é que reescreve? Como o expoente, os dois expoentes são iguais, são 6, eu coloco tudo como um produto de um único expoente. É o que eu vou fazer primeiro. Depois que eu desenvolver, depois que eu organizar em um único binômio, aí sim eu vou avaliar quem é o coeficiente do x ao quadrado. Vamos lá então reescrever. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse produto de binômio e como o expoente é igual, como o expoente é 6, eu vou colocar um único expoente fora desse produto como sendo 6. Bem, quando eu tenho agora entre colchete um produto, eu tenho entre colchete 1 menos a raiz quadrada de 2x multiplicado por 1 mais a raiz quadrada de 2x, eu vou desenvolver esse produto primeiro agora. Como é que eu vou desenvolver? Isso é um produto da soma pela diferença de dois termos. Você vai pegar o quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Então vai ficar raiz quadrada de 2x ao quadrado. Tudo isso, claro, é elevado àquele 6 que eu deixei fora do colchete, que agora não precisa mais de colchete, vai ter apenas parêntese. Se você não quiser enxergar isso aí como um produto da soma pela diferença de dois termos, você pode fazer aplicando aí o chuveirinho, multiplicando 1 menos raiz quadrada de 2x por 1 mais raiz quadrada de 2x, você vai chegar no mesmo resultado que eu vou chegar, só dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá então, 1 ao quadrado dá 1, raiz quadrada de 2x ao quadrado, eu cancelo a raiz com o quadrado, sobra só 2x. Ou seja, aquele produto de binômio que eu tinha lá no começo, ele é equivalente a 1 menos 2x elevado a 6. Desse modo, é muito mais prático e muito mais fácil eu avaliar o coeficiente do x ao quadrado aqui, no 1 menos 2x elevado a 6, do que lá no começo. Por isso que eu reescrevi para facilitar a minha vida. Vamos lá então. Como eu tenho que esse produto de binômio é equivalente a 1 menos 2x elevado a 6, eu vou fazer o termo geral do 1 menos 2x elevado a 6. Então, o termo de ordem p mais 1 é o binomial de 6 sobre p, multiplicado por 1 elevado a 6 menos p, multiplicado por menos 2x elevado a p. Bem, eu repeti o binomial de 6 sobre p, 1 elevado a 6 menos p dá 1, menos 2 elevado a p está aí, x elevado a p também aí está. Coloque esse 1 multiplicando se quiser, então o termo geral, o termo de ordem p mais 1, ele vai ser menos 2 elevado a p, multiplicado pelo binomial de 6 sobre p, multiplicado por x elevado a p. Agora vamos lá, o que eu quero é o coeficiente do x ao quadrado. Então você observa que para eu encontrar o coeficiente do x ao quadrado, basta eu colocar no lugar do 2 um p. Se eu colocar no lugar do 2 um p, nessa fórmula do termo geral, vai ficar então o termo de ordem 2 mais 1, ele é menos 2 elevado a 2, multiplicado pelo binomial de 6 sobre 2, multiplicado por x ao quadrado. Então o terceiro termo ele é menos 2 ao quadrado é 4, o binomial de 6 sobre 2 é 6 fatorial, sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial, multiplicado por x ao quadrado. Então, o terceiro termo ele vai ficar 4 vezes, eu desenvolvi o 6 até chegar no 4, e 2 fatorial dá 2. Repete o resto. Bem, corta 4 fatorial, e agora resolve o que tem nessa fração. 6 vezes 5 dá 30, dividido para 2 dá 15. O 4 eu vinha repetindo desde lá o começo. Então, agora ficou 4 vezes 15. Isso vai dar 60x ao quadrado. Desse modo, então, o terceiro termo é 60x ao quadrado e a gente observa que o coeficiente do x ao quadrado é 6.
Então a resposta correta, dessa forma então, é a letra B. A segunda questão, da UFC. O coeficiente de x ao cubo no polinômio p de x, que ele é x menos 1, multiplicado por x mais 3 elevado a 5, é quanto? Vamos estar um pouquinho atento nessa questão, porque ela é um pouco mais complexa. Bem, o termo geral do binômio, observe que o binômio aí é só x menos 3 elevado a 5. Esse x menos 1 que está multiplicando antes, ele não faz parte do binômio. Então vamos fazer primeiro o termo geral do binômio. Já já eu explico por que eu quero o termo geral dele. Então, o termo geral do binômio x mais 3 elevado a 5, o termo de ordem p mais 1, ele é o binomial de 5 sobre p, multiplicado pelo x elevado a 5 menos p, multiplicado pelo 3 elevado a p. Reescrevendo então, de uma outra forma, só organizando os coeficientes, o termo geral desse binômio ele vai ser 3 elevado a p, multiplicado pelo binomial de 5 sobre p, multiplicado por x elevado a 5 menos p. Bem, isso é o termo geral do binômio. Só que esse binômio ele é multiplicado por x menos 1. Aí você observa o seguinte, ó, como o polinômio que eu quero é x menos 1 multiplicado pelo binômio x mais 3 elevado a 5, e eu quero encontrar o coeficiente do x ao cubo, eu posso encontrar o coeficiente do x ao cubo de duas formas. Eu posso encontrar ele, na verdade, ele vai aparecer pelo produto do x, esse x do x menos 1, multiplicado pelo x ao quadrado do binômio, certo? Ou então, ele pode ser obtido também pelo produto do menos 1, esse menos 1 do x menos 1, pelo x ao cubo do binômio. Então, nós temos duas maneiras de encontrar, duas maneiras para eu juntar e chegar, então, no x ao cubo, no coeficiente do x ao cubo. Avaliando dessa forma, então, nós vamos ter o seguinte, ó. Para x igual a 3, por que para x igual a 3? Porque eu tenho que encontrar quem é o x ao quadrado do binômio, para eu multiplicar pelo x, e eu tenho que encontrar o x ao cubo do binômio, para eu multiplicar pelo menos 1. Então, para eu encontrar inicialmente o x ao quadrado do binômio, eu vou trocar o p por 3. Então, para p igual a 3, nós vamos ter que o termo de ordem 3 mais 1, ele é 3 elevado a 3, multiplicado pelo binomial de 5 sobre 3, multiplicado pelo x elevado a 5 menos 3. Então, o quarto termo ele vai ficar 27, que é 3 ao cubo, multiplicado por o binomial de 5 sobre 3 é 10, vezes x ao quadrado. Ou seja, o quarto termo do binômio é 270x ao quadrado. Vamos lembrar também que eu preciso encontrar o x ao cubo desse mesmo binômio. Para encontrar o x ao cubo, eu pego p igual a 2. Então, para p igual a 2, substituindo no termo geral do binômio, então vai ficar o termo de ordem 2 mais 1, ele é 3 elevado a 2, multiplicado pelo binomial de 5 sobre 2, multiplicado por x elevado a 5 menos 2. Então, o terceiro termo vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, o binomial de 5 sobre 2 é 10, vezes x ao cubo. Ou seja, o terceiro termo ele é 90x ao cubo. Bem, eu sei quem é o terceiro termo do binômio, eu sei quem é o quarto termo do binômio, e agora vamos lembrar que para eu encontrar x ao cubo do polinômio, eu vou ter que juntar o x do polinômio x menos 1 com o x ao quadrado do binômio, e eu vou ter que juntar o menos 1 do polinômio x menos 1 com o x ao cubo. Dessa forma, então, o coeficiente em x ao quadrado ele vai ser o seguinte, ó. Você pode pegar o x lá do x menos 1, multiplicar pelo quarto termo do binômio x mais 3 à quinta, porque o quarto termo ele tem x ao quadrado, e aí você vai juntar com o menos 1 do x menos 1, multiplicado pelo terceiro termo do seu binômio. Terceiro termo que tem x ao cubo. Bem, então isso vai ficar x multiplicado por 270x ao quadrado, que é o quarto termo, menos 1 multiplicado por 90x ao cubo, que é o terceiro termo. Bem, x multiplicado por 270x ao quadrado dá 270x ao cubo. E menos 1 multiplicado por 90x ao cubo dá menos 90x ao cubo. Juntando, então, nós chegamos aí em 180x ao cubo. Portanto, se você desenvolver o polinômio p de x igual a x menos 1
multiplicado por x mais 3 elevado a 5, na hora que você organizar os coeficientes aí em ordem decrescente de x, você vai perceber que o coeficiente do x ao cubo ele é 180, porque vai aparecer 180x ao cubo. Dessa forma, então, a resposta correta é o item E. A terceira questão. Qual o termo em x à décima no desenvolvimento do produto x ao quadrado mais 1 elevado à sexta por x à quarta mais 4? Pessoal, essa questão ela é idêntica ao raciocínio da segunda, porque nós temos aí um produto do binômio x ao quadrado mais 1 à sexta por x à quarta mais 4. E eu quero saber, quando eu fizer esse produto, quem é que vai ficar multiplicando o x à décima. Então o raciocínio é parecido. Eu vou primeiro fazer o termo geral do binômio que é x ao quadrado mais 1 à sexta. Então o termo geral dele, que é o termo de ordem p mais 1, é o binomial de 6 sobre p, multiplicado por x ao quadrado elevado a 6 menos p, multiplicado por 1 elevado a p. Então eu vou calcular aí as potências, repete o binomial de 6 sobre p, x ao quadrado elevado a 6 menos p, como é potência de potência, tem que multiplicar os expoentes, então isso vai ficar x elevado a 12 menos 2p, já que 2 vezes 6 dá 12, e 2 vezes menos p dá menos 2p, multiplicado por 1 elevado a p, que é 1. Coloque esse 1 se quiser, então o termo geral do binômio ele vai ser o binomial de 6 sobre p, multiplicado por x elevado a 12 menos 2p. Bem, a partir desse termo geral, vamos fazer aquela análise. Como o produto que eu quero é x ao quadrado mais 1 à sexta, multiplicado por x à quarta mais 10, dá para a gente encontrar x à décima de duas formas, que eu vou ter que juntar essas duas formas. Eu posso encontrar o x à décima multiplicando o x à quarta, esse x à quarta do x à quarta mais 4, pelo x à sexta do binômio. Na hora que eu pegar x à quarta vezes x à sexta, dá x à décima. Mas eu posso também multiplicar o 4 do x à quarta mais 4 pelo x à décima do binômio. Então nós temos duas formas, assim como na questão anterior, de encontrar o x à décima. E essas duas formas eu vou ter que juntar em uma única para juntar os coeficientes. Vamos lá então. Assim, eu vou ter que encontrar o x à sexta e o x à décima do binômio. Como é que você encontra? Observando o termo geral desse binômio, você vai perceber o seguinte: para p igual a 3, já vai dar para você encontrar o x à sexta. Colocando 3 no lugar do p lá no termo geral do binômio, então vai ficar o termo de ordem 3 mais 1, é o binomial de 6 sobre 3, multiplicado pelo x elevado a 12 menos 2 vezes 3. Lembrando que 2 vezes 3 dá 6 e que 12 menos 6 vai dar 6. Além disso, o binomial de 6 sobre 3, calculem aí direitinho, é 20. Então, o quarto termo do binômio é 20 vezes x à sexta, que é 20x à sexta. Bem, para eu encontrar o x à décima, é só a gente pegar lá no binômio, no termo geral do binômio, e trocar o p por 1. Então, vai ficar o termo de ordem 1 mais 1, é o binomial de 6 sobre 1, multiplicado pelo x elevado a 12 menos 2 vezes 1. O binomial de 6 sobre 1 é 6, 2 vezes 1 é 12, 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar 12 menos 2. Então daí eu tenho que o segundo termo é 6 vezes x elevado à décima, que é 12 menos 2, portanto 6x à décima. Beleza, eu já tenho o x à sexta do binômio. Esse x à sexta eu tenho que multiplicar pelo x à quarta. Eu já tenho o x à décima do binômio, que será multiplicado pelo 4. Dessa forma, então, o coeficiente em x à décima ele pode ser obtido da seguinte maneira. Pego o quarto termo do binômio, o quarto termo que tem x à sexta, multiplico por x à quarta e junte com o segundo termo, que tem x à décima, multiplicado por 4. Dessa forma, então, o quarto termo é 20x à sexta, multiplicado por x à quarta, mais o segundo termo é 6x à décima, multiplicado por 4. Bem, 20x à sexta vezes x à quarta dá 20x à décima, e 6x à décima multiplicado por 4 dá 24x à décima. Junta agora os coeficientes,
20 com 24 dá 44x à décima. Dessa forma, então, o termo que você encontra em x à décima, quando você desenvolver aquele produto que está no enunciado, você vai encontrar 44x à décima, e dessa forma, então, a resposta correta que a gente encontra para isso é o item A. Quarta questão. No desenvolvimento de x mais 2y elevado a n, segundo potências decrescentes de x, os coeficientes binomiais do 14º e do 18º termos são iguais. Ou seja, o binomial do 14º termo e o binomial do 28º termo são iguais. Calcular a soma dos coeficientes numéricos dessa expansão. Bem, como eu quero calcular a soma dos coeficientes numéricos, a gente já viu uma maneira simples de fazer isso. É só trocar as incógnitas por 1. As incógnitas são x e y. N não é incógnita. N é o número natural que está no expoente. Bem, como basta eu trocar x e y por 1, o problema é que você não sabe quanto é o n. Então você não sabe qual é a potência que vai dar. Então o nosso primeiro trabalho deve ser descobrir a potência, descobrir o n. Depois que eu descobrir o n, aí sim eu utilizo aí a informação de que para calcular a soma dos coeficientes, basta trocar o x e o y por 1. E como é que eu calculo o n? Se eu sei que os binomiais do 14º e do 28º termo são iguais, façamos então o 14º e o 28º termo. O 14º termo ele vai ser o binomial de n sobre 13, multiplicado por x elevado a n menos 13, multiplicado por 2y elevado a 13. Desenvolvendo, isso vai dar o binomial de n sobre 13, multiplicado por x elevado a n menos 13, multiplicado por 2 elevado a 13, vezes y elevado a 13. Agora eu vou só colocar o 2 elevado a 13 no começo, próximo aí do binomial, e repetir o restante. Então está aí o 14º termo, o binomial dele, n sobre 13. Vamos agora para o 28º termo. O 28º termo ele vai ser o binomial de n sobre 27, multiplicado por x elevado a n menos 27, multiplicado por 2y elevado a 27. Isso vai dar o binomial de n sobre 27, vezes x elevado a n menos 27, vezes 2 elevado a 27, vezes y elevado a 27. Só organizei colocando 2 elevado a 27 no começo. Bem, com isso então, nós temos aí os dois termos, o 14º e o 28º. Como nós sabemos que os binomiais desses dois termos são iguais, dessa igualdade eu vou ter que o binomial de n sobre 13, que é o binomial do 14º termo, tem que ser igual ao binomial do n sobre 27, que é o binomial do 28º termo. Bem, dois binomiais são iguais, ou quando eles são realmente iguais, ou quando eles são complementares. Não tem chance desses dois binomiais serem realmente iguais, porque as classes são diferentes. Observe que embaixo tem 13 e 27. Então a única possibilidade desses binomiais serem iguais é eles serem complementares. E quando é que dois binomiais são complementares? Quando o todo é igual, observe que o todo é n, né? Então é igual, e quando a soma das classes dá igual ao todo. Bem, se a soma das classes dá igual ao todo, para eles serem complementares, então nós vamos ter que o n tem que ser 13 mais 27. Soma das classes tem que dar o n, que é o todo. Portanto, o n é 40. Bem, se o n é 40, então dá para a gente saber agora como é que é esse nosso binômio. O n sendo 40, então nós temos o binômio x mais 2y elevado a 40. E como a questão pede a soma dos coeficientes, é só trocar o x e o y por 1. Logo, a soma vai ficar 1 mais 2 vezes 1 elevado a 40. Ou seja, é 1 mais 2 elevado a 40. Com isso, nós temos 3 elevado a 40. Se a soma dos coeficientes é 3 elevado a 40, a resposta correta é o item B. Quinta e última questão. A figura a seguir representa o gráfico da função f de x igual a x mais alfa elevado a n, onde n pertence ao conjunto dos números naturais não nulos. Qual o coeficiente do termo médio do desenvolvimento dessa potência? Bem, primeira coisa que dá para a gente saber é o valor de n. Como esse gráfico é uma parábola, esse binômio é um binômio do segundo grau. Se ele é um binômio do segundo grau, então nós vamos ter que o n é 2. Bem, se o n é 2, nós vamos ter a função da seguinte forma: x mais alfa elevado a 2.
Qual é a dúvida agora? A dúvida agora é o seguinte, quem é o alfa? Bem, para eu saber quem é o alfa, observemos que essa parábola ela toca o eixo x em apenas um ponto, que é o menos 3. Dessa forma, essa parábola ela tem apenas uma raiz real. O menos 3 é raiz real. Se o menos 3 é raiz real, então na hora que eu substituir o menos 3 na função, eu vou estar zerando a função. É isso que eu vou fazer. Já que o f de menos 3 é zero, então vai ficar f de menos 3 é menos 3 mais alfa ao quadrado. Como ele dá zero, então zero é igual a menos 3 mais alfa. Quando eu passar a raiz quadrada para o outro lado, raiz quadrada de zero é zero, então fica que menos 3 mais alfa é zero, logo o alfa é 3, porque eu vou ter que passar o menos 3 para o outro lado com o sinal trocado. Bem, se o alfa é 3, então a função, na verdade, é f de x igual a x mais 3 ao quadrado. Como essa função é muito pequena, só tem grau 2, eu posso desenvolver normalmente. Então, desenvolvendo essa função, x mais 3 ao quadrado é x ao quadrado mais 6x mais 9. O que a questão pergunta? Qual o coeficiente do termo médio? O termo médio é o termo do meio. Como o termo do meio é 6x, o coeficiente dele é 6. Se o coeficiente dele é 6, a resposta correta é o item B. Bem, com isso a gente finaliza a correção dessa última atividade que nós desenvolvemos referente aí ao binômio de Newton.